bem-vindos ao Encadear Summit 2020 Rio de Janeiro. Para contribuir com a retomada da economia pós-pandemia, o SEBRAE utiliza estratégias de encadeamento produtivo, promovendo a inserção de pequenos negócios em cadeias de valor de grandes e médias empresas. Este evento abordaremos estratégias, desafios, oportunidades das relações comerciais entre pequenas e grandes corporações e toda a programação estará no link do chat nesse painel. A programação vai até a sexta-feira, no dia 28. Essa é uma parceria entre SEBRAE, FEComércio e SENAC. Gostaria de agradecer também o escritório do SEBRAE, do Centro. Também gostaria de agradecer todos os parceiros, todas as equipes do SEBRAE. Vou passar agora algumas informações para que tenha um ótimo evento. Mantenha o vídeo e o microfone desligados para que não interferir na qualidade da transmissão. Faça seu check-in no evento através do link disponibilizado no chat. É muito importante para que a gente continue fazendo esses eventos online. Utilizem também o chat para tirar dúvidas e fazer perguntas. E disponibilizaremos um link no chat para que vocês façam a avaliação do evento, permitindo assim a melhoria das nossas atividades. Vou passar agora a palavra para o Renato Regazzi, o gerente da área de grandes empreendimentos. Renato, é com você. Agradeço, Andréia, agradeço. Esse é o último evento do dia, já é o quarto evento, e vai falar sobre a questão da retomada, apesar da pandemia. E a gente tem aí o César Marques, que é uma pessoa brilhante. Nós vamos ter a grande oportunidade de escutá-lo. E agradecer a Dulce, aí, o SENAC, a FEComércio, por ter nos presenteado com o César, tá, Dulce? Muito obrigado aí. Mais uma vez, estou aqui atento para ver o que o César vai falar e pegar as várias dicas que ele vai fornecer para nós e para os pequenos empresários aqui presentes. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Dulce. Muito obrigado, Andréia. Para iniciar, então, a palestra, o tema de hoje é Perspectiva para Negócios no Cenário Pós-Pandemia. Eu tenho a honra de chamar a Dulce Ângela, assessora do SENAC. Dulce, a palavra está com você. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada ao SEBRAE e por essa parceria com o SENAC e FEComércio. Estamos realmente muito satisfeitos, nós somos muito complementares. O SEBRAE faz um trabalho incrível na questão da formação dos fornecedores, na ajuda junto às empresas, e o SENAC com a formação de pessoal, com a formação das pessoas. E esse momento nós temos investido muito nesse lado. Então, eu acho que está na hora de chamar o César, não está? Vamos chamar o César, que é um parceiro antigo do SENAC, ele que tem um perfil complementar pela sua formação jornalística e de historiador, profundo conhecedor, o que vai, com certeza, nos sinalizar boas perspectivas de negócios para o mundo pós-pandemia. César, com você. Muito obrigada, César. Boa noite, Dulce. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Andréia. Estou feliz de estar aqui, agradecendo esse convite aí ao FEComércio, o SEBRAE. É sempre uma satisfação poder atender um pedido para a gente poder se encontrar, falar de negócio, falar da economia, falar do Rio de Janeiro. Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Queria fazer também uma saudação a todos aí que nos assistem nesse momento. Posso seguir com minha apresentação? Posso, né? Por favor. Então tá, eu vou já pedir para a Thaís me ajudar para botar já a apresentação aí na tela, que aí eu vou conversando com vocês. Não sei se já apareceu aí, está aparecendo já aqui, né? Thaís, se quiser já pular para a segunda lâmina, por favor. Aí na segunda lâmina tem uma apresentação da minha formação acadêmica, como a Dulce já mencionou, eu sou jornalista, publicitário, tenho também uma convivência no meio acadêmico, como professor universitário,
e também mestrado em História, né? Há 25 anos eu tenho uma empresa de comunicação integrada, a gente atua muito no segmento do varejo, atua muito em alimentos e bebidas, bares e restaurantes, shopping center, empresa de transporte. Então, a gente tem uma vivência disso ao longo desses anos. O que eu trago aqui hoje é falar um pouco dessa minha experiência, de algumas atividades que acontecem nesses segmentos, sobretudo nesse período de pandemia, né? Então, eu espero que o meu relato, a minha vinda aqui, sirva de contribuição para poder a gente ter uma troca, né, que favoreça a quem está aqui nos assistindo, a fazer alguma reflexão, a ajudar a tomar alguma decisão. Acho que nada melhor do que a gente compartilhar conhecimento e experiência. Tá aí, se puder passar. A gente tem aí o título desse nosso encontro, Perspectivas para os Negócios no Mundo da Pós-Pandemia. A gente vai abordar mais do segmento de varejo, gastronomia, vamos falar um pouquinho também de saúde, que também é uma área que eu também atuo. Pode passar, Thaís, por favor. E é porque a gente está vivendo, nos dias atuais, pelo menos para a minha geração, acredito que para vocês também, né, é uma das maiores crises que a gente já teve na história da humanidade, né, que é a pandemia do Covid-19. Pode passar, Thaís. Eu costumo falar que muito mais do que uma crise, é uma mudança brutal dos modelos que a gente tinha operacionais e estruturais, é uma mudança de comportamento não só do consumidor, como de toda a humanidade, de relacionamentos que a gente tem, seja pessoal ou profissional. Eu costumo trabalhar com gestão de crise corporativa. Quando a gente tem uma crise corporativa, a gente consegue saber o início, o meio e o fim, né? A gente consegue monitorar essa crise de alguma maneira, mesmo que ela tenha alguma variável. O que a gente está vivendo hoje é uma coisa que a gente não tem um monitoramento. Fica difícil a gente ter esse monitoramento, seja pelo mundo científico, seja pela medicina, seja pela gestão empresarial. Então, a gente hoje convive e precisa se adaptar numa situação que nos pegou de surpresa. Pode passar, Thaís. Então, a gente tem um cenário aí que nos foi apresentado, um cenário que não foi a gente que buscou, a gente não tem, de certa maneira, nenhuma culpa nisso, né? A gente vinha andando, cada um com seu automóvel numa estrada, talvez com asfalto não muito bom, mas a gente vinha caminhando com o carro que a gente pagava o imposto, né, IPVA, o carro que a gente acertava a manutenção. Pode ser que até que a gente estivesse tendo uma viagem um pouco turbulenta, mas a gente estava seguindo com o objetivo que a gente tinha traçado. E, de repente, sem a gente saber de nenhuma previsão climática, começou a ter uma ventania muito grande, trovoada, chuva, uma grande tempestade, e aí, pode passar, Thaís, a gente é pego de surpresa com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, de alguma forma, a gente precisa chegar com o nosso carro aonde a gente traçou, né? Ao destino final que a gente objetivou. Esse vento desse trovoada não bateu só para você, ou não bateu só para mim, é uma questão, como eu disse, da humanidade, né? E o grande desafio, como é que a gente vai sair dessa, como a gente vai sobreviver a tudo isso, né? Como é que a gente consegue que a estrada melhore mais lá na frente, né? E nem que a gente tenha que trocar de carro, né? Nem que a gente tenha que arrumar uma outra maneira de seguir. A gente não pode também se apegar a esse carro e ficar abraçado a ele, porque, às vezes, o carro pode não ser mais tão útil e necessário como era até então, e a gente tem que se adaptar a uma série de fatores. Pode seguir, Thaís. Eu costumo comparar, quando aconteceu essa chegada da pandemia, eu me lembro que uma sexta-feira, dia 13 de março, era uma sexta-feira, eu viajei, e eu tinha aniversário de um filho fora da cidade, e já nesse final de semana já estava meio esquisito, e aí quando entrou a semana que seguiu o curso normal após o domingo, a gente começou já a ter um isolamento social, fechamento de comércio, empresas e tudo isso. No primeiro momento, eu acho que eu comparo esse impacto que a gente teve como as etapas que um luto tem, né? A gente, quando recebe uma notícia de alguma pessoa querida, algum familiar que teve
enfim, encerrou o seu ciclo, a gente recebe a notícia e precisa absorver esse impacto, que muitas vezes é muito difícil, né? Muitas vezes a gente até não aceita muito, a gente às vezes nega, né? A gente fica inconformado com aquela situação ter acontecido. Então, são fases difíceis, né? Que a gente passa, até que em determinado momento a gente começa a aceitar e se adaptar com aquela nova realidade, né? A gente não estava esperando aquilo, aconteceu, né? E a gente precisa entender que a vida precisa seguir e que a gente precisa se adaptar sem ter mais a convivência daquela pessoa, por exemplo, como você tinha até então, né? Então, são essas fases que a gente tem, por exemplo, no luto, e eu acho que é um pouco semelhante ao que a gente vem passando, né? No primeiro momento, foi difícil a gente acreditar que a gente teria uma situação que a gente está vivendo, né? A gente acreditava que aquilo poderia durar 1 mês, 2 meses, já estamos aí no 6º mês, né? A gente não tem nenhuma resposta ainda, por mais que a imprensa possa noticiar a questão da vacina, Oxford, do que for, não há nada concretamente tido como uma situação certa, né? Tudo se especula, existe um otimismo muito grande, que eu acho que tem que ter mesmo, mas o fato é que a gente está vivendo uma vida adaptada ao que trouxeram, né, o que chegou, o que caiu no nosso colo, né? Pode passar. Pode seguir outra. Isso. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante a gente, de fato, olhar para frente para poder seguir, mas não com os olhos do passado. O que eu quero dizer com isso? Eu já cheguei a escutar um tempo atrás um cliente, dono de restaurante, que ele falava, olha, eu estou doido para voltar logo, abrir o restaurante, a gente poder voltar a faturar, vender, ficar nessa ociosidade e tal. E aí eu pensava, né, e depois falava, olha, é bem provável que quando a gente volte, tomara que a gente volte logo, a gente não vai ter essa certeza de ser tão igual como a gente era antes. Talvez a gente não será tão igual assim, e passa a ser também um desafio a gente modelar a forma operacional de como a gente vai ser, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para frente, a gente precisa enfrentar, a gente precisa caminhar, e olhando para frente, mas não com esse olhar de ficar preso ao passado. Eu hoje estava assistindo mais cedo aqui a apresentação de um colega, do Vladimir, e ele colocou uma frase, que eu já tinha ouvido ela também, que era o seguinte: o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, né? Então, o que você estava fazendo até então, antes da pandemia, ela não é uma garantia de que você vai ter isso novamente a partir de agora, né? É muito questionável. Então, ajustes já estão sendo feitos, né, para se adaptar a esse momento que a gente está vivendo, que pode ser que também daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, ele possa ser outro, ele possa ter uma outra alteração. A gente realmente não tem hoje essa certeza, né? Pode passar, por favor. Então, essa estrada aí que a gente está caminhando, a gente está aí guiando o nosso carro para onde a gente quer chegar, pode ser que a gente tenha que talvez não continuar com o mesmo carro. A gente pode ser que a gente troque esse carro para seguir viagem por uma moto, ou por uma bicicleta, ou até a gente tem que ir a pé, né? Então, é importante você pensar que você não precisa ficar preso, né, com o carro, né? Se as circunstâncias apontar que você precisa trocar de carro, mudar o seu modelo da sua operação, né, é importante que você faça isso, que você ajuste, adapte ou mude, né? O que não pode é você recuar ou desistir, tá certo? Se você já fez aí a tua trajetória de êxito esses anos todos, você tem a sua loja aí há 20 anos com sucesso, não é culpa sua que você agora vai ter que fazer ajuste, adaptar, reduzir ou até rever o modelo e montar uma outra operação. É uma circunstância que o cenário está te levando a isso, né? Pode passar. Essa é uma frase que eu uso bastante, já há bastante tempo, assim, em algumas palestras que eu faço, que é do Darwin, uma frase antiga, e que eu sempre usei, sempre gostei de usar, e eu acho que hoje ela se adequa muito bem aos tempos que a gente está vivendo, que diz o seguinte: não são os mais fortes das espécies que estão sobrevivendo, e nem os mais inteligentes
que estão também sobrevivendo, né? Mas são os mais receptivos à mudança, ou seja, não é o forte, não é o mais inteligente, e sim é o mais receptivo à mudança, ou seja, aquele que estiver mais resiliente, né, a compreender esses processos, essas variáveis que a gente está vivendo a cada dia. Não tem sido fácil, não é uma coisa simples, a gente começou a pandemia, era uma loucura, cada dia saía um decreto diferente, era publicado um decreto com alguma situação diferente, acompanhar isso era um frenesi enorme, né? A gente ia aí tentando ver como a gente ia se ajustar ao mesmo tempo com o aumento da contaminação e etc. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, né? Como a gente pode ser receptivo à mudança. Eu acho que esse aí, para mim, é um ponto-chave nessa história toda. Pode passar, por favor? Fazendo aqui um olhar para a pandemia, né? Eu já tinha comentado anteriormente, a crise tem um começo, meio e fim, a gente não sabe o nosso fim, por isso que eu acho que isso é uma ruptura brutal nos nossos modelos que a gente possui, ainda mais de procedimento de empresa, né? A gente ainda está convivendo com a doença, a gente não sabe ainda até quando, então é importante que a gente consiga fazer as nossas adaptações para poder sobreviver e seguir em frente. Quando a gente encerra um ciclo, não é o fim da sua vida, né? Se o modelo que você tinha do seu negócio até então não está mais adequado para esse novo cenário, para essa situação que não foi você que trouxe, foi as circunstâncias que colocaram isso no seu colo, é importante que você mude, né? Que você tenha a atitude para isso, né? Eu não vou trazer aqui uma receita de bolo do que você tem que fazer, porque o fazer tem a ver com o contexto de cada empresa, de cada organismo empresarial e também de como ela está lidando, está fazendo com os enfrentamentos dessas variáveis do mercado. Mas é importante tomar como reflexão esse entendimento da mudança, né? Você rever sua metodologia, você pensar de que forma que você pode inovar, lançando produto, um novo serviço, reduzir custo, renegociar seu aluguel, dialogar com seus pares, que são os fornecedores, que fazem parte do sucesso do teu negócio, adiar tributos, rever folha salarial. Eu acho que é um momento, assim, se é que a gente tenha que falar que é um lado bom da pandemia, é a gente fazer fazer um check-up geral no teu negócio e ver que ele tem que se modelar para os tempos atuais. Os tempos atuais é esse. Não adianta a gente ficar aqui precipitando, pensando em vacina, se a gente precisa ainda caminhar nesse momento que a chuva ainda está caindo, né? Não ter vergonha, quer dizer, mudar o modelo para se adequar, reduzir, recompor, fechar um, abre outro com outro parceiro, quer dizer, tem que pensar todas as possibilidades que estejam ao seu alcance, né? A pandemia, como eu tenho dito, é uma grande mudança no mundo todo, portanto, é uma grande ruptura de modelos, e a gente precisa ter, vamos dizer assim, um pouco de frieza, né? Um pouco de discernimento, de tomar decisões que, de fato, garantam você passar por esse temporal e chegar lá na frente. Se você usou aí um guarda-chuva que foi útil nesse período dessa turbulência, certamente você vai voltar a colher seus frutos lá na frente. A gente tem que pensar dessa forma. Pode passar, por favor? Eu coloquei aí uma simulação de um quadro, né? Eu gosto de falar essa coisa de você mudar ou buscar alternativas, né? Eu já fui diretor de uma fundação e eu sempre trabalhava em cima da diversificação de fontes de receita. Eu não tinha receita, né? Era uma organização não governamental. Então, eu sempre buscava criar mecanismos, né, de captação. Então, você pode conseguir lançar um novo produto, né? Eu posso citar aqui um chefe de cozinha do Rio de Janeiro, francês, chamado Frédéric Mounier, que eu acho um chefe brilhante, inclusive é embaixador Senac. Frédéric Mounier foi um dos chefes que abriu o Garcia Rodrigues no Leblon quando ele inaugurou. O Fred veio ao Rio de Janeiro a passeio e ia ficar uma temporada no Garcia, acabou que ficou 3 anos. Depois de lá ele saiu, montou o restaurante dele, o Brasserie Rosário, depois foi trabalhar com eventos, com buffet, dando aulas.
E o Fred, nessa pandemia, eu vi que ele criou um produto novo, que eram uns potinhos com alguns patês que ele estava fazendo e estava comercializando. Eu, pelo Instagram dele, eu vejo que está sendo um sucesso, eu já encomendei para mim, já faz pedido pelo WhatsApp, entrega na sua casa. Quer dizer, então, eu acho que ele conseguiu assim, se adaptar, conseguiu ter resiliência, conseguiu ter criatividade, conseguiu inovar, criou um produto em caráter emergencial, que tudo indica veio para ficar, ele já criou um novo modelo de negócio na vida dele. Então, ele não ficou só pensando que passaria o tempo todo da vida dele trabalhando numa cozinha, né? Então, ele pensou em criar um produto e uma distribuição desse produto. Se não me engano, estava até já com um plano de vender para Portugal, né? Criar um novo serviço, um blog, uma consultoria. Eu estou falando aqui de blog, né, de criar alguma coisa, eu acho que não tem assim, a menor condição da gente, não tem como não deixar de falar que o meio digital ele tomou uma importância ainda maior do que já tinha nessa pandemia. Então, você pensar de direcionar a sua atividade empresarial utilizando esse recurso, né, eu acho que é um caminho sem volta. É justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está fazendo um evento grande, né, numa versão online, podendo trocar conhecimento, informação, relacionamento corporativo numa plataforma digital. Então, isso tem sido uma tendência, isso é uma mudança de comportamento do consumidor. Tem coisas... eu me vejo assim, eu fico pensando nisso. Antigamente eu chegava na minha casa, voltando do escritório, eu ia jantar com a família, ia ver um jornal, às vezes ver uma novela. Hoje eu tenho o hábito de já tomar banho antes do jantar, já no banho eu estou ouvindo, geralmente no horário de 5 da tarde, 6, 7, 8, você tem uma quantidade grande de lives, né? E você tem lives de economia, gastronomia, turismo, negócios, enfim, você tem live de tudo quanto é tema, né? Então, às vezes, eu fico igual um radinho de pilha, né? Eu boto no banheiro assim, fico escutando o diálogo da live, e aí aquilo me desperta o interesse, né? Ou seja, eu criei um novo hábito meu, né? Eu não tinha isso. Eu procuro, às vezes, até me informar através das lives. Outro dia eu peguei sem querer, não tenho certeza se era no Instagram do Senac, um senhor chamado professor Joselito, lá do Rio Grande do Norte. O cara é especialista em mandioca, então ele estava falando de mandioca, uma herança indígena, a influência que isso tem na gastronomia brasileira. Eu sei que eu já assisti 3 lives desse cara falando de mandioca, quer dizer, então foi uma coisa que eu encontrei sem querer, achei interessante, né? E criei o hábito de fazer esse tipo de coisa. Outra possibilidade de diversificar, você fazer uma parceria com um concorrente, aquele cara que era seu concorrente, hoje ele está disposto, quem sabe, a se unir com você, né? Então, se você tem um restaurante com uma cozinha que tem uma base Y, né, e talvez você precisa reduzir, você pode reduzir, ou você pode até reduzir e se juntar com outro, né, com um vizinho, para poder unir forças nesse sentido, né? Então, esse tipo de possibilidade, a gente tem que estar sempre aberto a pensar, né? Vendas online, marketplace, delivery, né? Inúmeras iniciativas que a gente está tendo já nesse sentido, né? A gente está vendo aí loja de vestuário mandando mala de roupa para a casa da cliente, já com uma quantidade de peças que possa interessar aquele perfil de clientes, né? E por aí vai. A gente vê restaurante que não tinha delivery, que está tendo delivery, ou que já tinha delivery, agora está implementando, aperfeiçoando, e por aí vai. Pode passar, Thaís, por favor? Essa é uma lâmina que eu quis botar, eu não sei se vocês conhecem essa história do Aaron Ralston, que é um alpinista americano, e no ano aí de 2003, ele foi fazer uma escalada, não avisou nada para a família, ninguém sabia que ele tinha saído para essa atividade, e ele acabou que ele estava sozinho e uma pedra desceu durante a escalada que ele estava fazendo e prendeu o braço dele direito numa outra pedra. Ele não conseguia sair, não tinha telefone de celular, nada disso, e a única maneira que ele encontrou de sobreviver, porque o tempo estava passando, ele estava com sede, a água acabou, ele estava com fome. Quem quiser pode pesquisar detalhes disso na internet também, você encontra, e acabou que ele usou um canivete e fez a amputação do seu braço direito para poder sobreviver,
né? Então, assim, eu acho que é uma inspiração, né, para a gente pensar sobre a capacidade de superar. Então, se você, por acaso, tiver que fazer algum tipo de amputação no seu negócio, vai doer, não vai ser uma coisa fácil, não vai ser uma coisa simples, mas se for necessária para a sua sobrevivência, eu acho que você tem que pensar em fazer, né? Pode passar, por favor. Conclusão, o momento de hoje é para a gente se adaptar e conviver com a doença, não existe uma mudança sem ruptura, é o que a gente está aí vivendo, a pandemia é uma mudança ampla de ruptura de modelo, como eu disse, se tiver que existir uma amputação para sobreviver, pense que é necessário fazer, e mesmo que você sabendo que vai ser doloroso, né? E o carro, que a gente está pelo asfalto aí buscando nosso objetivo final, é o nosso meio, é a nossa família, o que move a gente a poder levantar todo dia, abrir a nossa empresa, tocar nossas coisas, lidar com as dificuldades. Então, é importante que a gente tenha essa visão, né? E o seu sonho é o que vai fazer esse carro andar e chegar até onde você deseja, né? Pode passar, por favor. Bom, agora a gente fala das novas formas de relacionamento, as compras e vendas dos produtos que dependem da cadeia de relações. Pode passar? Isso tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com o cadeamento, uma visão do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, da corrente aí dos anos 60, anos 70, e o Bourdieu tem um conceito de capital social evidenciado numa cadeia de relações, né? Então, o volume de capital social, segundo Pierre Bourdieu, possuído por um determinado indivíduo, depende do tamanho de contatos que ele mobiliza de forma efetiva ao longo do tempo. Pode passar, Thaís, por favor. Então, na visão de Bourdieu, o capital é um sinônimo de poder e você, com o capital social, você pode ter um acesso até mais rápido ao capital econômico, né? Então, da mesma forma que que ele cita sobre o indivíduo, a gente pode contextualizar que o indivíduo que faz parte da empresa, da conexão que ele faz para formar uma rede, né? E essa rede, que dentro da cadeia dessa rede, tem também um valor econômico. Então, é muito importante a gente entender o capital social dessa forma, e eu considero que isso tem muito a ver com o conceito de encadeamento, né? É muito importante a gente trocar, a gente encadear, a gente exercitar isso cotidianamente nos nossos negócios, nas nossas empresas, independente do tamanho delas, né? Pode seguir? Então, as grandes empresas trocando com as pequenas cotidianamente, como eu disse, né? Às vezes as grandes empresas são muito grandes, né? Às vezes são até muito pesadas, né? Em suas estruturas, e não tem nada melhor do que ter uma conexão de diálogo com as empresas menores, com os empreendedores, que certamente trazem inovação, trazem criatividade, né? Trazem uma leveza para poder ter essa troca, e eu acho que isso aí é bom para ambos, né? Pode passar. É evidente que nessa inovação que o pequeno empreendedor tem também, é fundamental que ele tenha a cultura também do melhor preço, qualidade, flexibilidade, agilidade, otimização de processos e também sustentabilidade socioambiental. Quer dizer, hoje as grandes empresas também estabelecem as premissas, né, que ela tem para poder abrir seu diálogo com essas empresas, as pequenas empresas, né, e isso é importante entender também essas condutas para você poder prosperar na sua estrada aí. Pode passar. Os novos modelos de negócio, pode passar também, por favor. Essa frase aí, onde a crise é a oportunidade, é uma frase já bem conhecida. Ontem mesmo, nosso presidente Antônio Queiroz fez a explanação dele de abertura, e ele colocou que crises são sinônimos de oportunidade, né? Então, é muito importante, de fato, a gente olhar dessa forma, né? Como a crise econômica, ela pode ser uma oportunidade. Então, acho que a gente não pode passar, Thaís, a gente não deve olhar com lamento, a gente não deve olhar assim, né, de uma maneira muito para baixo. A gente precisa pegar força e ânimo de ver o que a gente vai poder fazer para poder superar isso
né, e fazer disso uma oportunidade. Alguns efeitos da pandemia, que eu queria citar aqui para vocês. O home office, por exemplo, que está acontecendo agora, né, com muita ênfase, ele já era uma atividade que já existia antes da pandemia. O que está acontecendo agora é que você tem a tecnologia para poder te assessorar melhor, né? As ferramentas que a gente está usando, como esse encontro nosso aqui do Teams, Zoom, Lives, FaceTime, quer dizer, hoje a gente tem aí um portfólio variado de aplicativos que você te permite se conectar não só no mundo corporativo, como também no mundo afetivo, familiar. A gente vê aí aniversários acontecendo aí com o uso de tecnologia, com o aplicativo Zoom, FaceTime e outras coisas, né? Então, esses incrementos tecnológicos, né, eles são muito importantes para a gente poder usar. Eu sou daqueles que eu acho que a gente não deve ficar refém da tecnologia, mas a gente deve usá-la a nosso favor a partir do momento que a gente entende que é uma necessidade que vai suprir uma oportunidade nossa de trabalho, né? Eu coloquei ali também um exemplo de mudanças que a gente está tendo, efeito da pandemia, né? As pessoas hoje estão procurando uma casa maior, mais espaçosa, querem até sair de apartamento e ir para casa. Isso é um impacto no mercado imobiliário, né? Casa que tenha escritório, né? Isso aí tudo afeta a indústria de mercado imobiliário e também de imóveis, né? Uma moradia hoje na zona rural, afastado do centro urbano, numa casa, numa propriedade que tem Wi-Fi, isso hoje também está valendo ouro, né? E isso mexe muito com toda a cadeia que está ao entorno disso. Eu tive uma oportunidade nessa pandemia de viajar todo final de semana para uma propriedade do meu sogro, que fica a 1 hora do Rio de Janeiro, e acabou que a gente, né, fazia isso final de semana, com os cuidados todos e tal, e eu ficava e essa propriedade era uma cidade muito pequena, e eu acabava que algumas coisas minhas que eu tinha que fazer, o relógio acabou a bateria, uma compra de mercado, a gente acabava fazendo nessa cidadezinha. Acabou que a gente foi se acostumando, eu criei um vínculo, né, vamos dizer assim, até de fidelidade com alguns comerciantes dessa cidade. Acaba que, se hoje eu tiver um problema no meu relógio, é bem provável que eu vá levar para esse rapaz que botou bateria no meu relógio nessa cidadezinha, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, quando acontece um evento em determinado território, né, pode reverberar em outro território de outra maneira, né? Isso funciona dessa forma, são efeitos, são oportunidades que surgem, né, de diversos momentos, né? Pode passar. Pode ir. Oi, Thaís, está indo? Obrigado. Avanço aqui do comércio digital, né? Eu tinha comentado e-commerce, marketplace, alimentação fora do lar com delivery, bares e restaurantes muito fortes, né? Takeaway, código de vendedor por WhatsApp, eu já recebi alguns, não sei nem de onde o cara pegou meu telefone, meu WhatsApp, mas mandou, vendedor de loja, talvez eu tenha cadastro em alguma loja e ficou por lá e a pessoa me mandou. Código de influenciador digital, também um outro profissional que está aparecendo aí, né, dentro desse mercado, dessas novas plataformas, né? As lojas físicas menores também, uma tendência da gente valorizar o comércio do bairro, né? Isso é um fator muito importante. Talvez, em vez de você ir lá para aquele mercado enorme, né, faça uma compra no comércio do teu bairro, uma compra menor, né? Talvez isso possa ajudar na sustentabilidade, né, do comércio, do território, do bairro que você vive, né? As novas relações de trabalho em sistema de parceria, né? Então, hoje você pode fazer aí, buscar pares que estejam, com certeza, em situação igual ou semelhante à sua, por que não se juntar e tentar fazer um projeto que possa se adequar ao novo momento que a gente está vivendo, né? Então, estar com a cabeça aberta para isso, eu acho que é uma coisa importante. Pode passar. Alguns outros exemplos aqui, eu já tinha citado o delivery dos bares, restaurantes, padaria, mercado. Como eu disse,
Eu sei de alguns casos, por exemplo, que o cara tem um bar, né, que vende petisco, tira-gosto, cerveja, caipirinha e tal, ele faz um delivery, e aí acabou que no meio da pandemia, com o fechamento do bar, ficou só com delivery, ele aproveitou a cozinha dele e criou uma marca de risoto. Então, ele aproveitou a cozinha, a operação dele, para poder fazer risoto e fazer entrega. Quer dizer, então, ele otimizou o metro quadrado dele, né? E criou uma marca nova. Teve que correr, porque abre aquele Instagram, ainda está tímido, tem que ir lá impulsionar, tem que fazer as ativações lá para conseguir seguidor e com isso divulgar, faz um site e tal. Mas é aquela história, o cara fez e a gente continua ainda com o problema na nossa vida, né? E ele teve a iniciativa de ter uma inovação, de criar um delivery de risoto, né? Uma iguaria que é assim bem aceita pelo consumidor brasileiro, todo mundo gosta de um risoto, né, que vem inspirado na culinária italiana, e aí ele está operando isso até hoje, né? As redes sociais digitais, eu no final vou falar um pouco disso com mais detalhes, porque a área digital eu acho que é um ponto importante. WhatsApp, Instagram, YouTube, eles passaram a ter uma importância muito maior em função desse distanciamento presencial. Pode passar, por favor? Falando aqui também da área da saúde, né? Mas antes disso, citando que o serviço de atendimento ao cliente, que hoje em dia, na verdade, nós já fazíamos isso no atendimento a e-mail, ou por telefone, ou em própria ouvidoria, hoje a gente teve aí um aumento enorme, né, de demandas pelo saque na área digital, seja por mensagem vindo pelo site, pelo inbox do Facebook, ou direct do Instagram, e por aí vai. Então, é um serviço fundamental, mais do que você ouvir o que o consumidor tem a dizer sobre o seu negócio, você também acaba com isso praticamente fazendo uma pesquisa, né? Você começa a entender algumas fragilidades do seu negócio, caso ele tenha, né? As operações digitais na saúde. Hoje a gente tem aí cada vez mais evidente agendamento de exames, entrega de resultados, conteúdos informativos sobre patologias nos sites e redes sociais, né? A gente tem os conteúdos dos sites de clínicas, hospitais, laboratório, falando sobre patologias, prevenção, entrevista. A gente tem aí lives com médicos, profissionais de saúde. Eu não vou dizer que é igual, mas a gente teve um fenômeno muito assim na gastronomia. O chefe de cozinha, que até então era um profissional de retaguarda, de backstage de restaurante, ele acabou se tornando uma estrela, né? Assim, estrela no sentido de um personagem midiático, né? Em abordagem digital e até televisiva, né? E a gente percebe agora, quer dizer, os infectologistas, por exemplo, eles estão em alta, né? A gente já tem aqueles que a gente já sabe que a gente até cria uma simpatia e uma confiança no que ele fala. Então, tudo isso o meio digital possibilita. Por mais que o infectologista apareça no canal de televisão, ele está fazendo uma gravação da casa dele e foi enviada a imagem por celular, né? Então, é muito amplo o que está acontecendo hoje no meio digital, né? Teleconsultas, que são questões hoje que passam também por uma questão jurídica, consultas online e por aí vai. Pode passar. Pode passar também o novo perfil do consumidor. Consumidor, ele tá assim, aquele sujeito que a gente fala do consumidor, mas a gente também é um consumidor, né? Então, da mesma maneira que a gente fala, procurar entendê-lo, a gente também se reconhece nessas condições. Então, o consumidor, hoje em dia, ele está cada vez mais informado, ele está muito empoderado, né? Ciente dos direitos que ele tem. A tecnologia, a internet deu muito poder a ele, né? O Facebook deu muito poder a ele, ele é capaz ali, ele tem voz através das redes sociais, e o que ele fala é interpretado como uma verdade, né? Pode até não ser, mas da maneira como ele faz a narrativa na rede social dele, você interpreta isso como uma verdade e, dependendo do que for, isso afeta em muito a reputação de uma marca, de uma empresa, né? Então, é muito importante que a gente mantenha essa relação de compreensão do consumidor em poder atendê-lo, compreendê-lo da melhor forma. Isso tem muito a ver com, mais uma vez, eu insistindo nisso,
o aspecto das plataformas digitais. Pode passar, por favor. Um outro ponto, né, aí eu cito aqui, faço um recorte sobre o pessoal de restaurante, né, fica um desafio, né, como a gente pode proporcionar uma experiência para o cliente, para o consumidor, já que a gente sempre fala que o sujeito não vai no restaurante só comer e beber, ele vai para viver uma experiência diferente, né, e ele quer viver uma experiência de uma maneira muito especial, e é por conta disso que os restaurantes possuem os protocolos de serviço do vinho, a abordagem do sommelier, do maître, a conversa com o garçom, o esclarecimento sobre os itens de cardápio, sugestões que você pode escolher de prato, de bebida, né? Muitas vezes, se for uma cozinha autoral, o restaurante, o chefe vem na mesa fazer uma abordagem, o cliente gosta. E aí, como é que fica esse nosso desafio de lidar com tudo isso, né, que provoca essa experiência num ambiente eminentemente hospitalar, né, que você tem que tirar temperatura, álcool gel, máscara, face shield, toalha de tecido não pode, quer dizer, então fica um certo estranhamento, né, com relação a isso. Eu tive, a minha primeira experiência que eu tive em restaurante na mesma semana que eles reabriram, eu tive um estranhamento muito grande, eu achei que o negócio não ia funcionar, achei a equipe muito tensa, muito fragilizada, muito assim, se adaptando a tudo isso. Depois eu voltei algumas vezes e percebi que isso foi superado, né? A equipe já estava mais consciente do que ela estava fazendo, né? Dos protocolos que ela tinha que seguir, e eu me senti mais confiante. Então, eu acho assim, fundamental que a equipe, né, que os colaboradores estejam completamente envolvidos e comprometidos em compreender tudo isso que a gente está passando e conseguirem, de fato, se adaptarem da melhor forma a isso, porque isso ajuda muito ao acolhimento ao cliente, né? Então, tudo que você puder fazer para seguir os protocolos preconizados pelas autoridades sanitárias de saúde, e você conseguir fazer também essa comunicação nas suas narrativas de rede social digital, de que você está preparado para recebê-lo, etc. e tal, tudo isso ajuda também a deixar o consumidor mais confiante nesse momento, né? A gente tem muita oscilação ainda dos números, né, da Covid no Brasil e de forma diferente nos estados, né? Mas, assim, eu particularmente acompanho na minha cidade, que é Niterói, eu acompanho, porque eu trabalho também com o segmento da saúde, eu acompanho as taxas de ocupação de leito na rede particular de saúde, tanto UTI quanto enfermagem ou quarto. A gente, de fato, tem tido assim, uma queda muito grande de ocupação, isso é uma notícia positiva, né? A gente chegou a ter, na primeira semana de maio, um percentual de 94% de taxa de ocupação de leito Covid, e aí esse número estava quase colapsando já, né? E depois esse número foi caindo gradativamente, e a gente está estacionado nesse percentual aí já faz um mês e meio, de 24%, 18% de taxa. Então, são alguns indicadores, um dos indicadores, né, que também ajuda as autoridades a tomarem decisões com relação a pensar também no setor produtivo, reabertura de comércio, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, você fazendo a sua operação, é muito importante entender que há esse desafio de você poder operar o teu negócio seguindo esses protocolos, e o desafio é, ao mesmo tempo, oferecer a experiência que você sempre ofereceu ao teu cliente. Ele sabe que você tem uma gastronomia que ele gosta muito, mas ele precisa se sentir, e isso vai ser de forma gradativa, né? Ele vai se sentir, aos pouquinhos, confiante em poder retornar. Pode passar? Bom, eu vou passar aqui também, era o que eu acabei de falar, para poder você passar nas suas redes sociais digitais informações do seu negócio. Pode pular. E aí eu vou dar uma esticadinha aqui rápido para falar do meio digital, né, que eu vou fazer isso porque eu considero o meio digital
uma coluna vertebral fundamental nessa história da pandemia, relacionada ao modelo de negócio, seja ele qual for, de qual segmento for. Eu sei que muitos aqui já operam redes sociais, outros talvez não operem tanto, operem menos, né? Na realidade, isso é um processo que, enquanto a gente está conversando aqui, pode ser que esteja surgindo uma rede social nova e a gente não sabe, então é muito dinâmico, né? Mas as redes sociais em si, elas são muito antigas. Pode pular, Thaís, por favor. Né? A gente tem aí o ato de se relacionar, de socializar, é algo que vem de muitos anos, é do ser humano, né? E, ao longo do tempo, as redes sociais digitais é que são as novidades, né? O desenvolvimento tecnológico. A gente percebe aqui algumas imagens aqui, a gente começava a se comunicar por um telefone, né, discado, depois veio o fax, existia uma determinada época no cantinho esquerdo aqui o Teletrim, que dava um sinal, aí surgiu o Motorola PT550, acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros aparelhos de celular que a gente teve aqui no Brasil. O computador, iPad, celular, e a imagem maior já mostra aí as reuniões de aplicativos que a gente tem tido nessa pandemia. Então, pode passar, Thaís, é tudo muito recente, né? Tudo muito dinâmico. A internet, ela começou a ser notícia já há um tempo atrás, isso aí é uma transparência antiga minha que eu tinha, e que eu estava olhando, eu achei interessante colocar, porque eu colocava que assim, a internet foi notícia na capa da Veja. Hoje a Veja, quer dizer, já não tem mais aquele impacto que ela tinha no passado, né, da abordagem da notícia e tal, ela ainda existe, mas o mercado de publicação impressa foi um pouco atropelado pelo digital, né? Então, pode passar. Mas aí a internet já vinha sendo notícia, ela deixou de ser, como era no início, uma coisa de classe A e B, ela começou a se popularizar, pode passar, e começou a ser mais democrática, né? Isso aí que eu vou falar agora tem a ver com o que eu falei anteriormente, a questão de você gerar uma imagem pelo celular para uma televisão. Antigamente a gente falava, eu era ainda estudante de comunicação, a gente falava sobre o padrão Globo de qualidade. Tudo que você tinha veiculado na televisão tinha que ter um padrão, né? Tinha que ter uma qualidade do equipamento e tal. Hoje em dia, pode passar, hoje em dia isso acabou, a gente tem aí uma possibilidade ampla de você gerar imagem na TV com o aparelho de celular mesmo, né? Pode passar. A gente tem, os jornalismos todos hoje usam imagens até de câmera de segurança para poder noticiar alguma coisa. Se vocês olharem essas marcas aí, né, não é muito tempo, 15, 16 anos atrás, eu acho que o Facebook foi criado em 2004, se não me engano, a gente vê aí empresas de plataforma digital que são muito recentes, né, e que são muito atuantes, né, e que dificilmente a gente tem até dificuldade de pensar na nossa vida sem tê-las, né, com a nossa atividade. Pode passar. Essa é uma frase do Ali Camel: os meios de produção agora estão na mão do povo, ou seja, quem está produzindo o audiovisual é quem está aí na rua, filmando, registrando e virando fonte de informação e de geração de imagem para os veículos de comunicação. Pode passar. E aí o que acontece com isso? As empresas faziam e ainda fazem, né? Assim é comum fazer, por exemplo, o planejamento estratégico da empresa, que fala lá o discurso da missão, da visão, dos valores, tem que ser feito realmente, mas hoje existe uma colocação de quem, de fato, vai dizer o que a sua empresa o meio democrático e pulverizado, triturado das redes sociais digitais, da internet, né? Você pode até ouvir coisa que você não quer, mas quem vai fazer esse julgamento, quem vai poder, né, até fazer esse posicionamento, é o consumidor que está empoderado, que está na internet, e ele que vai estar ali fazendo as considerações dele a respeito do teu produto, da tua empresa. Pode passar. Então, mais uma vez aí, como é que hoje um aparelho de celular ele pode ser tão potente, né? Como é que ele empodera tanto o consumidor no sentido dele poder gerar as considerações dele nas suas redes e tal. E tem uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, o consumidor muitas vezes, né? Não são todos, mas acontece,
às vezes tem uma atitude muito perversa, né? Às vezes, eu dou treinamento, assim, conversando com uma equipe de shopping, né, hospital. Às vezes você tem um segurança, por exemplo, de shopping, que está lá posicionado no local dele, fazendo a segurança. Aí, sei lá, vai que o WhatsApp dele entra, às vezes é a mulher para dizer que o filho melhorou da febre quando ele saiu de casa, alguma coisa assim. Ele vai dar uma olhadinha nisso, que ele dá uma olhadinha para ver a mensagem. Alguém já pode registrar, pode tirar uma foto, bota no Facebook, fala lá, segurança do shopping, passa o dia inteiro no celular, o dia inteiro no WhatsApp, quer dizer, então é muito perverso essa relação, é muito trabalhosa e é muito desgastante, né? Mas a gente precisa saber conviver com ela. Pode seguir. Já estou finalizando. Então, o novo perfil do consumidor é esse: notícia ruim da audiência, assalto, princípio de incêndio, furto, erro cirúrgico, um pequeno descuido a respeito de norma de segurança sanitária. Então, esse é um ponto aqui que eu chamo a atenção para vocês, na loja de vocês, no salão de cabeleireiro, no restaurante, no shopping, o que for. Às vezes, eu tive uma situação dessa de um cliente que teve não foi uma foto, mas foi uma publicação no Facebook de que o funcionário estava com a máscara no queixo, né? E ela não chegou a fotografar. Então, às vezes, um detalhe já vira uma coisa que afeta, né, a imagem, a reputação. As redes sociais, da mesma maneira que elas ajudam positivamente na reputação da marca, elas também, por outro lado, podem também trazer esse tipo de coisa. Pode passar. Bom, resolvi colocar como curiosidade para vocês aí, a gente tem quase, falando de Facebook, que é o maior de todos, a gente tem aí quase 3 bilhões de usuários no mundo, mais de 127 milhões de usuários no Brasil, é o site mais visitado no mundo. O Facebook do Neymar, que é jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, é maior que a população da Argentina e do Uruguai juntos, né? A população da Argentina bate 45 milhões de habitantes, do Uruguai 4 milhões. E o Facebook do Neymar bate cerca de 61 milhões de pessoas, né? O Instagram dele bate 141 milhões de pessoas. Eu acho que é interessante a gente olhar esses números e ver claro, estamos falando de um jogador de futebol de projeção mundial, né, brasileiro, mas são números realmente grandes, né? Mas a gente precisa pensar onde a gente está, no nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, onde está o teu negócio, quer dizer, o quanto uma rede social, o quanto a internet, ela pode ser uma grande aliada para poder te ajudar na sua comunicação, no seu posicionamento, de você chegar até o seu consumidor. Hoje, as plataformas digitais, os meios digitais, eles conseguem mensurar tudo aquilo que você faz, se você for fazer uma postagem orgânica, se você for fazer um impulsionamento, um anúncio impulsionado, você consegue traçar ali um filtro de perfil, de território, você consegue fazer as métricas específicas disso, quer dizer, então, faça essa reflexão, né, de repensar o seu negócio na pandemia, no sentido de olhar para frente, de ver se você já usava o digital, o que você pode implementar, se você não usava, como é que você pode começar a usar, ou usar melhor, enfim. O fato é que você não vai ter como fugir disso, né? O mundo que a gente teve antes da pandemia, ele mudou, ele está mudando, ainda está em transformação, o consumidor também, o cliente também, você também, né? A humanidade também. Então, são pontos que são interessantes nesse momento para refletir. Pode passar. Bom, acho que, se não me engano, vai ser minha última lâmina. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês, para os negócios de vocês, para quem está nos assistindo aí, que tem algum tipo de operação de negócio, que seja prestador, ou que a minha fala possa ter sido útil, né, no dia a dia de vocês. Eu dei uma esticada aqui nessa parte digital, porque eu considero que é importante no sentido de poder ter essa percepção de que ela é fundamental aí nesse momento, tá certo? Desejo a todos aí sucesso, saúde,
foco, né, firmeza, coragem, para a gente poder seguir adiante e lidar com essas adversidades. Isso vai passar, mas a gente precisa viver um dia atrás do outro. Não são dias fáceis, né? Mas é importante que a gente acorde com ânimo para poder encarar tudo isso. Meu agradecimento mais uma vez aí à FEComércio, ao Sebrae, a toda a equipe aí, Dulce, Ângela, Thaís, Renato, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, César, foi importantíssimo. Você aqui representando o SENAC, foi muito bom, nós estamos muito felizes com essa sua participação. É só observar o número de participantes que estão até o final aqui, fiéis, dado o interesse que você despertou neles. Eu já tenho aqui uma pergunta do auditório que eu vou lhe passar, e um comentário que eu gostaria de colocar, vou ponderar aqui junto com a pergunta. A pergunta é o seguinte: você considera que o home office veio para ficar? E eu agregaria, né, numa resposta que eu suponho que seja assim, como é que vai ser o trato que você muito bem colocou com relação ao profissional hoje, ou seja, o número de pessoas que a gente tem visto aumentando a contratação para atendimento online, assim como atendimento de delivery. E então fica uma questão. Eu acho que os jovens, ou seja, a maior parte são jovens que são chamados para atender Instagram, Face, e-mails, WhatsApps. Alguns têm a possibilidade de falar, o que facilita o entendimento. Os outros não têm, o que mostra, fica muito claro, a dificuldade no trato da língua. Esse é um ponto que eu gostaria de ouvir um pouco seu comentário, porque eu acredito que nós teremos que nos preocupar, nós, que eu digo todos juntos, dado que nesse momento nós estamos agregando as instituições de ensino, todos que se preocupam com isso, ou até mesmo os empresários, sobretudo os empresários, que vão contratar os profissionais, né, e que os profissionais precisam, sim, saber se expressar. Então, fico aqui uma observação para um comentário e uma pergunta, que é a questão do home office. Com você. Então, Dulce, eu acho que o home office veio para ficar. Na verdade, ele já existia, né, como eu havia dito. Eu acho apenas que a tecnologia ajudou ele a ter uma importância ainda maior, né? Mas eu acho que veio para ficar, por uma série de razões. Eu acho que a gente está vivendo um processo, vamos dizer assim, experimental. Esse processo tem dado certo para as empresas. A gente já tem informação de algumas empresas até dezembro desse ano vão manter o home office, né? E ano que vem não se sabe como vai ficar. A gente sempre coloca o ano como um marco, né, diferencial. Mas eu acredito que vá permanecer, que vá talvez aí no máximo acontecer as duas situações. O sujeito pode ficar em casa trabalhando, mas ele vai lá uma vez por semana, ter uma reunião, volta, ou se desloca 2 vezes. Acho que isso vai conseguir se compor de acordo até com o que a empresa faz, né? Se ela precisar de uma atividade presencial, então vai ter que fazer. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que o home office ele dá qualidade de vida para a pessoa, né? Ela se organiza e tal. Evidente que também precisa ter muita disciplina, né, para poder se organizar e tal, mas eu acho que veio. Com relação ao perfil que você colocou muito bem do profissional, Dulce, esse é um grande desafio, porque se a gente for parar para pensar que o profissional que vai fazer uma rede social, ele vai escrever, então ele precisa ter um bom texto, né? Ele precisa ser qualificado na redação, né? Mas aí também é importante que junto desse texto tenha uma boa imagem, então é importante que ele saiba também
manipular imagem digital, ver alta resolução, baixa resolução, se é uma fotografia, se ele tira a fotografia, porque vai ser caro contratar um fotógrafo, ele tira a fotografia e ele mesmo vai organizar para postar. Aí você vai falar também que tem que ter uma arte, né? Alguma dia do nutricionista, então tem que fazer lá alguma coisa, uma fonte e tal, aí já é um trabalho um pouco de designer, né? Bom, e a cereja do bolo, tá? Pois é, aí a cereja do bolo é que você, fazendo rede social hoje em dia, você precisa performar, né? Se você só postar o texto e a imagem, você está fazendo uma postagem orgânica, que a gente fala. Então, performar é você fazer uma estratégia que você vai aumentar engajamento, aumentar o número de seguidor, aumentar o número de likes, aumentar o compartilhamento e por aí vai. Então, isso aí exige também um conhecimento específico, estratégia de fazer. Dá para encontrar um profissional assim todo completo? Dá, mas não é uma coisa muitas vezes simples. Eu acho que isso aí abre de fato para o mercado e também para quem, né, capacita, né, bota no mercado de trabalho, forma profissionais assim, acompanhar essa evolução, né, porque é um processo que é muito dinâmico, como eu disse, né. É como se eu fosse falar também para você, fugindo um pouco do tema, mas se for falar assim, um profissional hoje que atue num restaurante, seja na copa cozinha ou no salão, ele, além de ter os atributos específicos do cargo dele, da competência dele de cozinhar, ou de estar na copa, ou até de servir como garçom, se for fazer um curso, tinha que ter uma disciplina da Anvisa, né, de procedimento de segurança sanitária, porque hoje a gente tem que trabalhar com esse cuidado, né, a respeito disso. Então, o lado bom é que o mercado evolui, o mercado fica dinâmico, né, a gente precisa acompanhar, esse é o desafio, as escolas precisam, né, sempre acompanhar, e o profissional também sempre se aprimorar, eu vejo dessa forma. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, César. Obrigada, foi um prazer enorme ouvi-lo e compartilhar com todos aqui, com os empresários, com os colegas, o seu ponto de vista. Chamo aqui, Renato, ou alguém gostaria de falar alguma coisa aqui para fechar? Eu gostaria de agradecer o César Marques, tá? Foi espetacular a sua apresentação, né? Realmente a gente sofreu aí uma aceleração da questão da digitalização, da automação, né, em 4, 5 meses. E repito, quem já me ouviu já fica até cansado que eu falo que a gente está adiantando de 5 a 10 anos aí, porque essa experiência realmente ela foi realizada a fórceps, né? Nós fomos obrigados a estarmos 100% nesse ambiente. Obviamente, quando a gente voltar para o físico, a gente não vai abandonar o digital, a gente só vai complementar, eu acho que isso não ser questões complementares, e acho que esse é o futuro de tudo, né, de todas essas mazelas que a gente está passando, da saúde, da economia, algum proveito a gente vai tirar e eu acho que a gente vai ter ganhos de produtividade. E que realmente os empregadores olhem o home office não como uma forma assim que o cara vai estar enrolando no trabalho, vamos dizer assim, né? Eu queria até que você falasse sobre isso, que existe um preconceito no Brasil em relação ao home office, parece que o cara está solto lá, e aqui a gente tem dificuldade de trabalhar por job, né? Tem que bater o pontinho lá. Eu queria que você fizesse uma observação sobre isso. Oi, Renato, prazer falar com você. Ontem eu estava te vendo falando dos Jetsons, quase que eu mencionei ele também. Lembra dele, né? Você é o Jorge, né? Está pilotando a nave aí, mas vamos lá. Renato, existe isso que você falou, mas não especificamente na minha visão do home office. Existe, você conta muitas vezes, uma visão mais conservadora com relação às práticas de trabalho, né? Eu, nesses 25 anos que eu citei, eu já tive a empresa, quer dizer, já é um tempo que eu estou aí sobrevivendo. Em nenhum momento eu nunca me posicionei como o chefe, o patrão, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca fui um cara muito rigoroso com o horário, eu sempre fui um cara muito rigoroso com os resultados que eu precisava entregar para os clientes, né, dos quais a gente sempre trabalhou. Então, eu avalio a competência, eu acredito, eu confio, eu quero uma entrega de qualidade. É isso também que eu converso com os meus clientes na minha agência, né? Então, mas você existe, não existe o que eu estou falando aqui, não sou dono da verdade, não existe o certo e o errado, existe aquele que
quer que o cara chegue no trabalho 9 da manhã, sai 6 horas da tarde, vai lá bater, tem 1 hora de almoço e tal. Eu nunca valorei, assim, nunca dei muita importância a esse tipo de coisa assim, né? Talvez essa visão de quem está fazendo a gestão da empresa pode ter um pouco mais de dificuldade. Eu não estou aqui também falando que não tenha que ter disciplina, né? Eu sou um cara que eu tenho um profissional que eu tenho uma formalidade muito alta, né? Sou muito disciplinado, né? Mas, assim, dou muita liberdade para a gente construir um projeto de trabalho. Então, eu acredito nesse caminho, que você possa compreender o home office, como você colocou aí, como uma possibilidade até de você minimizar custo, né? Não estou pagando vale-refeição, a pessoa está em casa, e se ela estiver feliz em casa, ela vai ver o filho dela indo para a escola, eu tenho certeza que isso vai fazer ela trabalhar melhor, produzir melhor, porque ela vai estar mais feliz do que estar preocupado e tal. Quer dizer, o meu tipo de diálogo é esse, é o que eu acredito, né? Estou dando um testemunho, na verdade, não estou aqui colocando que isso seja o correto, né? Mas, assim, quem não estiver muito próximo desse pensamento vai ter que parar para pensar um pouquinho, porque eu acho que seria interessante você fazer um alinhamento dessa forma. Obrigado. Obrigado você, Renato. Eu já vou só fazer minha despedida aqui. Primeiro, agradecer quem estava com a gente até agora. Agradecer e parabenizar você, Renato, Andréia, Dulce, o acolhimento que eu tive aí para esse evento aí, a Thaís. Realmente, vocês todos foram muito bacanas, assim, conseguindo fazer um evento que sempre foi um evento físico, né, de uma maneira online, e com uma entrega de qualidade, com muita capacidade, competência. Parabéns, e estou sempre à disposição que precisar. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. E até amanhã, lembrando que o nosso seminário continua até o dia 28. Eu gostaria agora, Dulce, de passar a palavra para o Eduardo Margalhães. Ele é o coordenador do escritório do centro aqui do Sebrae. Eduardo, está com você a palavra. Obrigado, Andréia. Obrigado, Dulce, Renato, César. Então, só realmente reforçar aí, né, e fortalecer esse boa noite a todos. Então, assim, o que o César trouxe para a gente, eu só separei uma frase aqui que eu acho que diz muito, que é a diversificação de fontes, né? Acho que isso diz muita coisa, não só em relação a recursos, mas em relação a clientes, a canais, né? Então, acho que isso aí é a grande lição, talvez, que a gente fique, talvez em um tweet aqui, né, seja essa aí a grande lição desse material super bacana, essa experiência que o César compartilhou conosco, né, Andréia? E alguns recados finais aqui que eu acho que são importantes, né? Dizer que o Encadear Summit, ele tem ainda, né, ofertas, né? Ele tem coisas que são realmente muito interessantes, então eu peço aí que quem tiver interesse de se aprofundar, fique atento aí aos nossos sites, aí, redes sociais. Vou pedir que a nossa equipe do Sebrae toda, que trabalhou intensamente aí para a realização disso, né, a quem também agradeço, possa colocar essas informações finais aí no chat. Importante que vocês possam fazer também a avaliação do nosso evento também, e não deixar de fazer o check-in no evento, que foi pedido pela Andréia no início. Então isso permite que a gente possa tanto avaliar essa construção que foi feita com muito carinho para vocês, quanto ter novas ideias e novos insights aí para o futuro, né? Então, fortalecer aqui o desejo de uma ótima noite a todos, agradecer em especial aí ao César, né, por esse compartilhamento super rico que eu acho que foi possível ser feito. Sebrae segue aí à disposição de todos. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Boa noite, Dulce, boa noite, César, boa noite, Eduardo, Andréia, os empresários que ficaram até agora com a gente. Parabéns a todos vocês, hein? Um grande abraço, hein? Até mais, até amanhã e depois até sexta. Tchau. E até breve, César. E até breve, César. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.